Continuamos, como eu disse no começo, temos uma pegada forte em economia hoje, então nada melhor do que conversar com esse secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, José Roberto Mendonça de Barros. Obrigado, José Roberto Mendonça de Barros, pela participação. Boa noite. Aviso, não vamos falar ainda de imposto de renda, porque acabamos de receber a informação que a votação dos destaques da emenda, isso pode mudar muita coisa, ficou para amanhã, quinta-feira. Vamos então, Zé Roberto, a primeira é a questão mais abrangente. Se é possível, do seu ponto de vista como economista, quantificar o peso da questão política nesse resultado de hoje do PIB? Boa noite, William. Boa noite, Raquel. Prazer estar aqui com vocês. Olha, eu acho que tem algum peso. Provavelmente esse peso será maior mais adiante, mas eu acho que o mais relevante é que nós tivemos o agravamento de algumas coisas que já vinham acontecendo desde o começo do ano. Eu quero mencionar 3 coisas importantes, que são a questão da seca, da questão climática, que afetou tanto o crescimento da agricultura. Vocês vejam que o segundo trimestre mostrou, ao contrário do primeiro, uma queda no PIB agrícola, e o mesmo vai se repetir nos outros trimestres. Mais do que isso, todo esse noticiário a respeito do risco da falta de energia. É concreto, é muito sério essa história. Do que eu sei, a probabilidade de apagões é muito grande no último trimestre, isso tem um efeito. E terceiro, a questão da inflação e da taxa de juros. Isso a gente já percebe pelo simples fato de que o consumo das famílias parou de crescer. Eu adicionaria uma última coisa, que a venda de supermercado cai há 5 meses seguidos. E isso segura o crescimento do PIB, mais do que tudo. Zé Roberto, vou pegar o primeiro aspecto que você abordou. A crise hídrica já afeta a agricultura, mas a possibilidade de racionamento e de apagão ainda não está nas contas das projeções do PIB para esse ano. Qual é o tamanho do estrago que isso pode provocar? Olha, é um estrago bastante grande. Eu queria dizer, Raquel, que na nossa projeção na MB, nós trabalhamos, ao contrário da média do mercado, com um número de 4,7 já há algum tempo, que é um número menor do que uma parte E esse 4,7 tem tudo a ver com o segundo semestre, que tende a desacelerar, em particular, na nossa projeção, e já há algum tempo, o último trimestre do ano é de queda em relação ao terceiro. Ou seja, já está, de alguma forma, incorporado aí o aumento da inflação e o risco de falta de energia em alguns segmentos. Então, ele estará presente. E mais do que isso, queria chamar a atenção, e o resultado de hoje consolidou esse fato, praticamente todos os analistas estão projetando um número muito baixo para o ano que vem. 1,4, 1,5. Então, se a gente vem numa faixa de 5 e projeta para o ano que vem 1,5, é evidente que nós vamos passar por uma desaceleração bastante intensa, parte da qual será explicada pela questão da energia, além da inflação e além da taxa de juros. Zé Roberto, eu queria destacar um ponto na sua resposta anterior, que foi o agronegócio perdendo tração nesse período aí do qual nós estamos falando. Você mencionou, evidentemente, seca e a questão da crise hídrica. O que mais explica esse resultado? Olha, nós temos ainda na questão de clima, lembrar que em julho nós vimos 3 geadas consecutivas no mesmo mês. Isso é difícil de acontecer, né? Nós estamos vendo também que lá fora, William, e você acompanha bem isso, há uma certa perda de brilho da retomada global. Ainda crescimento positivo, mas essa perda de brilho tem a ver com as dificuldades de conter a vacinação, a pandemia, que está reaparecendo em vários países, Israel, Estados Unidos, a própria China, Nova Zelândia. Em segundo lugar, a questão climática. Esse ano nós temos uma sucessão de eventos climáticos extremos que está comendo um pedaço do PIB. Como consequência, nos últimos 3 meses, o preço das commodities começou a desacelerar. Eles ainda são relativamente altos,
mas não mais são aqueles preços extraordinários que nós vimos antes, e isso também é um pedaço dessa história. Então, a parte global, as questões domésticas e, além do que, a incerteza. Exemplo, estima-se que os exportadores brasileiros têm hoje 45 bilhões de dólares lá fora, mas não internam porque existe uma incerteza econômica e política que faz com que não precise mantenha o dólar lá fora, que é mais garantido do que trazer aqui para dentro. Então, esse conjunto de coisas começa a fazer diferença e, volto a dizer, projeta uma perda de gás no desempenho da economia brasileira. Nós vamos voltar à mediocridade do crescimento de 1% ou algo um pouquinho a mais disso no ano que vem. Infelizmente, não é uma boa notícia para ninguém, né?